precisa mudar. Aí eu vou lembrar das palavras do Renato, né? É voltar vivo. Fala massa, saudações alvinegras, tô de volta para trazer para vocês mais notícias do Galo. Hoje temos aqui um corte, porque o Galo vai jogar, meus amigos, vai jogar. Hoje tem Galo, ser atleticano é bom demais, meus amigos, ruim é só quando tem jogo. Brincadeiras à parte, Altitude e o Marra, aqui no Linha de Passe da ESPN Brasil, que inclusive eu quero deixar os créditos, link na descrição, deu um recado e um aviso para o Galão. O importante é voltar vivo. E eu concordo plenamente, a gente vai conferir aí tudo que o Marra falou e os comentaristas aí analisaram. Tem bastante análise, notícias, informações, prováveis escalações também aqui. Tudo nesse vídeo, fica até o final para conferir tudo, tá bem legal. Mas agora, rapaziada, comente o seu palpite aqui abaixo. Galera, 1-1, top demais, tá bom. O importante é chegar vivo e decidir em casa, já que o Galo, infelizmente, não vem apresentando bom futebol. O empate, pra mim, tá ótimo. Quero saber o seu palpite. Vamos lá pro vídeo. Antes de acabar o programa, tem mais um jogo importante amanhã, mais um brasileiro envolvido, só que na Sul-Americana, o Atlético Mineiro vai jogar contra o Bolívar. Jogo às 19 horas. Lá nas alturas. Lá nas alturas, com ESPN e Disney+. Sim. Terceiro jogo do São Paulo, os dois primeiros bem ruins, hein? Bem ruins. Vai mudar o time, né? Fatalmente vai mudar o time. Precisa mudar. Aí eu vou lembrar das palavras do Renato, né? É voltar vivo. Aí tem outros fatores, né? Ele acabou de chegar. E o sentido aí, no caso da Altitude... Talvez até literal. Bem amplo, né? O Calçado sabe bem. O Atlético trazer para a Arena MRV uma decisão, assim, não ter que... não simplificar no primeiro jogo, né, William? Isso. Não tomar uma goleada, algo assim. O time não vem jogando bem. Na verdade, o time não joga bem há muito tempo. Desde o Cuca. Né? Nossa, há muito tempo. O treinador foi embora. E agora é um novo treinador que não dá para falar que a culpa é dele, mas ele vai ter que achar soluções rapidamente. Ele aceitou, né? Bastava não aceitar. Ele aceitou, ele vai ter que achar soluções rapidamente. Mas é um jogo em que a seleção brasileira jogou semana passada contra a seleção da Bolívia. E no jogo anterior da Bolívia, 5 jogadores titulares jogam na Bolívia. Ou seja, além de tudo, tem conjunto. Sim. Coisa que o Atlético não tem. E tem altitude e tudo mais, mas é um time que está fazendo uma campanha boa. Bolívia eliminou o Cienciano, varrendo 2-0 nos dois jogos. O Galo não conseguiu ganhar do Cienciano na fase de grupo. Exatamente. E o Galo teve dificuldades em mata-mata. Seu Everson tem sido figura fundamental, decisão por pênaltis contra Bucaramanga e tudo perdendo em casa. É um jogo perigoso. Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro encara amanhã o Bolívar. Após a eliminação na Copa do Brasil, o Galo aposta na Sul-Americana como a última chance de conquistar algum título na temporada. O time já está na Bolívia, na altitude de mais de 3.000 metros. Jorge Sampaoli comentou sobre esse fator e revelou uma possível estratégia para tentar combater esse adversário. Yo creo que el Atlético tiene que solucionar un problema hoy, como falaba antes, estructura, y tiene que lograr mantener un poco la estructura. Y veremos cómo están los jugadores, cómo terminaron, quién está mejor. Jugar ahí es muy difícil, pero intentaremos defendernos con el balón. Si queremos defendernos sin el balón, seguramente sofreremos lo que sofrem todos os equipos que vão a jogar aí. Tá aí, o provável time do Sampaoli: Everson, Natanael, Lianco, que gosta de emoções fortes, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Fausto Vera e Alexander, um pouquinho mais à frente o Scarpa pelo lado direito, Igor Gomes pelo lado esquerdo, Coelho e o incrível Hulk, o capitão, artilheiro, principal jogador do Galo dos últimos anos, Júlio. Bom, o Atlético está em Santa Cruz de la Sierra, dorme lá, amanhã, horas antes do jogo, vai para La Paz. É exatamente o que fez a seleção brasileira na semana passada e é exatamente o que, para mim, os clubes brasileiros estão fazendo de forma equivocada quando vão lá para a altitude. Seria mais interessante o Atlético ir antes, 1 ou 2 dias antes, fazer pelo menos um treino
na altitude. Ah, mas a fisiologia, a ciência diz que em até 6 horas o jogador sente menos o efeito da altitude. Bom, não é exatamente o que a gente tem visto, né, Tomás? Tá todo mundo viajando em cima da hora para altitude, entra no campo morrendo de medo. Os caras entram morrendo de medo da altitude, né? Porque todo mundo fica falando. Aí o cara já vai com medo. Aí entra em campo, dá um pique, já sente a falta de ar. Pô, aí o cara quer sair correndo de volta pro avião. Então eu acho que chegar um dia antes seria melhor para aclimatação, mesmo que não seja perfeito para o corpo, não seja o ideal seria lá 10 dias, tem um período maior, mas hoje em dia você já tem ciência e já tem capacidade, inclusive de aparelhos, oxímetros, para saber que jogador que está reagindo melhor, que está reagindo pior, que corpos que estão se adaptando mais rapidamente à altitude. E eu acho até que a escalação do time pode ser feita bastante em função disso. E quem está falando isso não é o Júlio Gomes, jornalista metido a médico. Quem me falou tudo isso que eu estou falando para vocês é o pessoal do Bolívar. Né? No domingo, na segunda-feira passada, eu estava lá, estava cobrindo a seleção brasileira, aqui para o Band Esportes, e fui ao Bolívar. Conversei com o técnico, com o gerente, com a assessoria de imprensa, e eles falam isso. Eles falam, isso aí é um erro que os caras fazem para enfrentar a gente. Algumas coisas interessantes, né? O técnico, que é um argentino, Flávio Robato, ele disse, nem adianta eu estudar o Atlético, porque o Sampaoli vai mudar completamente. Eu conheço bem o trabalho do Sampaoli, o Sampaoli também vai observar o que a gente faz, mas não adianta eu observar muito o Atlético. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, Tomás, que ele, pelo menos ele me falou, né? Não me pareceu estar mentindo nem nada do tipo, até porque era uma conversa sem estar sendo gravada. Nós não trabalhamos a altitude antes do jogo. Porque eu imaginei que isso acontecesse, sabe? Não, vamos aproveitar a altitude, vamos meter pressão, ir para cima, chutar bastante fora da área. Ele falou, não, a gente trabalha normal, a altitude é algo que nós já estamos acostumados a ela e o adversário que se vire para se acostumar a ela, da maneira como ele achar melhor. O Bolívar é um adversário muito perigoso para o Atlético, Tomás. O Bolívar é um time que hoje domina o futebol boliviano, tem chegado sempre na Libertadores, dado trabalho para times brasileiros. Eles entendem que o jogo de ida é muito importante, até porque o efeito psicológico que incide sobre os times brasileiros reverte se o time brasileiro não apanhar na ida. Né? Se o time brasileiro que sai da altitude sem um resultado ruim, ele volta para o Brasil muito confiante. Então aí é o efeito contrário. Né? Psicologicamente, o time brasileiro que não apanha na altitude desce para o jogo de volta com a certeza de que vai se classificar. Então ele quer evitar esse tipo de coisa, ganhando do Atlético por pelo menos 2 gols de diferença. Vai ser um jogo bem duro para o Galo, que ainda não se acertou nem um pouquinho, né? Não. Com o Sampaoli. Já vinha de um trabalho antes que não estava dando certo. Então, eu considero o Bolívar... Seja feita, acho que um jogo só com o São Paulo, né? Estreia. 2 já, né? Já foram 2? O Cruzeiro. Teve o Cruzeiro, o Cruzeiro. Eu considero o Bolívar favorito nesse confronto. Muito bem, tá certo. Antes de palpitar, no confronto dos 2 jogos, você está considerando? Para passar. Para passar. O Hulk, a gente está vendo aí, não balança a rede há 6 partidas. Está perdendo os superpoderes, o nosso herói atleticano? Eu acho que é um conjunto de coisas. Assim, o mais fácil e simples e simplista seria falar da idade. Tá ficando velho e tal, já não consegue. Mas eu acho que o Hulk não está funcionando dentro de um time que não está funcionando. Quem é que está jogando bem no Atlético? É só o Hulk que está jogando mal? Não é, né? Ninguém está jogando bem. O Atlético passou por momentos em que não estava jogando bem e o Hulk resolvia. Mas eu acho que as coisas estavam mais bem organizadas para ele resolver. Hoje eu vejo um ambiente, uma certa anarquia até no Atlético. E acho difícil para o Hulk conseguir botar as coisas nas costas dele. Até porque o adversário, né, Tomás? E isso também o Robato, técnico argentino, me falou. A alma do Atlético é o Hulk, todos nós sabemos. Então o adversário também... Você tem um time desorganizado do outro lado, em que o grande fator individual é o Hulk, você toma mais conta do fator individual do que estratégico. Né? Taticamente, os outros times estão sendo superiores ao Atlético. Aí você bota uma marcação individual, uma perseguição, coberturas em cima do Hulk, você mata basicamente o que sobra para um Atlético desorganizado.
1-1 para mim, jogo de ida. Para você, vitória do Bolívar? Para mim, Bolívar 2-0. 2-0 é um placar complicado, perigoso, para quem perde, principalmente. Principalmente nesse cenário, né? Massa atleticana me chamou a atenção, hein? Me chamou a atenção isso daí, essa informação que esse rapaz aqui da Band Esportes trouxe, que a gente acompanhou o corte aqui, falando que conversou com o pessoal lá, né, direto do Bolívar, né, que igual tem vários jogadores que é da seleção, que o mais aconselhado, né, o que é melhor para você se adaptar aí à altitude é a aclimatação, é você ali chegar um período antes para você treinar, para você se acostumar, né, aos efeitos aí, usar efeitos da altitude. Então, meus amigos, olha, jogo difícil, hein? O Galo jogando aqui em casa, né, contra, por exemplo, o Santos, né? A gente é atleticano, a gente infelizmente tem que falar a realidade do nosso Galão, né? Não tá jogando nada. Mas pode mudar com esse jogo, né? Pode aí os jogadores, né, já estar mais familiarizado aí com a ideia de jogo de Sampaoli e o futebol desenrolar e até, quem sabe, ganhar. Futebol, tudo é possível. Mas para mim, ó, o empate lá é lucro, hein? Para mim, um empate lá é lucro. O Bolívar é um time chato, time que vem crescendo muito nos últimos anos. O Galo tá muito em baixa, jogadores sem confiança nenhuma. O coletivo não tá rendendo, a individualidade não aparece. E, galera, é isso aí, meus amigos. O que tem para hoje é isso aí. É torcer para que Deus abençoe o nosso Galão, para que não venha com resultado adverso de lado da altitude. O empate tá, para mim, ó, tá ótimo, tá filé para decidir aqui a vaga na Arena MRV. Então, meus amigos, é isso aí. Quem sabe o Hulk, né, também não dá um chute de fora da área, pega aqueles efeitos lá e quem sabe aí o Galo possa aproveitar bem a bola parada aí, né? O Jorge Sampaoli é muito inteligente, meus queridos. O Jorge Sampaoli é argentino, é macaco velho. Então vai com certeza montar uma estratégia aí para que o Galo, né, possa aí, quem sabe aí sair com a vitória. É o que nós todos desejamos. Já vai deixando o seu palpite, meus amigos. Tá confiante no nosso Galão? Ó, eu tô meio cabreiro para esse jogo. Para mim o empate tá top demais. Comenta aí o seu palpite. E a qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do nosso Galão. Eu espero muito que o pós-jogo aqui que eu traga para vocês o corte com as notícias da imprensa falando do Galão, que seja a vitória, meus amigos, que seja a vitória, que a gente, né, joga um pouquinho também dessa energia negativa fora, dessa eliminação aí pro Cruzeiro, esse empate aí amargo no último instante aí aos 40, né? Mais de 40 do segundo tempo pro Santos, que não vinha jogando também nada. Então, o Galo precisa de dar uma sacudida na poeira e chispar essa má fase, meus amigos. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito, muito, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até este momento. Galera, vocês não sabem o tanto, né? O tanto que o apoio de vocês é importante, assistindo o vídeo até o final, deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando nos seus grupos de WhatsApp. Isso ajuda muito no crescimento do canal. O meu muito obrigado, meu muito obrigado. Deus abençoe o dia de vocês. Eu vou ficando por aqui e dá-lhe Galão pra cima deles. Bora!